Essa história aconteceu alguns anos atrás. Meu menino era pequenininho. Ele devia ter o quê? Uns 7 anos, 6, 7 anos. E Isadora era menorzinha, né? 3 anos a menos do que ele. Nós fomos para Fortaleza, uma viagem de família, em família. E aí fomos fazer um passeio nas dunas. Foi um passeio maravilhoso, a gente pegou um bugueiro, fomos passear nas dunas e teve descida e aquela coisa toda. Só que lá em Fortaleza, se existe aquele pessoal que fica nas dunas, na areia lá, andando com aquele quadriciclo. E aí eles normalmente colocam óculos e uma proteção aqui, que a gente agora usa bastante por conta da quarentena. Mas eles usavam isso, essa proteção. E aí eles foram. Estavam percorrendo, né? Aí, só que era muito engraçado, porque de fato só ficava essa parte do rosto à mostra, né? Os olhos. E aí meu filho do nada disse: Mãe, peraí, mãe, vamos devagar. E aí o bugueiro fez: Por que devagar? Né? A gente tudo, filho, a gente tá indo no bug, o cara tá guiando a gente, né? Não, mãe, peraí, vamos devagar, porque tem um monte de ladrão ali. A gente riu pra caramba, porque ele tava se vendo nos irmãos metralhas do Mickey Mouse, né? Só que a história não acaba por aí. Tem para Recife. Algum tempo depois, alguns dias depois, um tio meu faleceu. E eu fui ao sepultamento dele. Eu tenho um problema grave, né? Eu sempre vou aos sepultamentos e sempre acontece alguma coisa que eu sempre estou envolvida e é sempre uma palhaçada, um negócio nada a ver para a ocasião, para a situação. Mas nesse dia eu estava me contendo para me comportar, para fazer tudo direitinho e não fazer nenhuma besteira. Aí duas primas minhas me perguntaram como havia sido a viagem. E aí eu fui dizer a elas que foi assim, foi assado e tal. Mas elas disseram: não, mas uma coisa que foi assim muito engraçada. Sempre tem. Conta aí pra mim. E isso, o cortejo, né? Meu tio estava sendo levado, né? Todo mundo indo até ao local que ele ia ser enterrado. E eu vinha mais atrás com elas duas, uma do lado, outra do outro. E com a gente conversando, e elas já estavam rindo, achando engraçado algumas coisas que eu estava contando para ela. Minha gente, quando eu contei essa parte da história, que na época foi muito interessante, muito engraçada, elas não sorriram, elas gritaram. Eu fiquei no meio, só que elas deram um grito e cada uma se escondeu atrás de uma catatumba. E eu fiquei no meio, porque eu não sabia para onde ir. Na verdade, eu não estava nem esperando que elas fossem rir tanto, porque eu achava engraçado, mas também não precisava tanto. Elas deram uma risada. E todo mundo olhou para trás. Só que quando todo mundo olhou para trás, só me via, né? Porque eu fui a única que fiquei parada, perplexa, diante daquela palhaçada delas duas. Cada uma se escondeu e eu fiquei na frente, lá no meio. Aí lá veio uma prima minha conversar comigo e dizer que eu tinha que aprender a me comportar em um sepultamento, que não era possível que todo sepultamento eu fazia uma palhaçada dessa. Aí depois veio minha irmã: pelo amor de Deus, por que tu não se comporta? Tu tem que se controlar. Mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não, pelo amor de Deus, tu tem que se controlar. Porque é muito desagradável isso, pô. Parece que é falta de respeito. Eu me ajudo no final. Me deu uma vontade de chorar, minha gente. Tão grande. Porque a princípio as pessoas pensavam que eu estava fazendo um escândalo por conta da situação. Depois, quando eles escutavam, eles não viam as pessoas, mas eles escutavam as risadas delas duas. Que elas estavam uma desmaiada para um lado, outra desmaiada para o outro.
E ninguém via, porque estavam sendo cobertas. E eu era a única que estava sendo mostrada. Pronto, nesse dia em diante, eu agora vou pro sepultamento do povo, muda, falo mais nada com ninguém. Não quero papo, não quero conversa, não quero nada, porque não foi a primeira vez. Sempre tem alguma palhaçada que acontece e eu sempre tô no meio dela.